Vou fazer 3 perguntas. A primeira, você é a cara dos filhos do Davi Miranda. Eu pensava que você era parente do Davi Miranda. Eu falei, é um parente revoltado do Davi Miranda. Você acredita? Não, você não, é a cara não sou dos filhos do Davi Miranda? Aliás, tem um dado curioso. Quando eu estava na IPDA, eu fui 3 vezes para a sede mundial, fui para reunião, tal, com missionário lá, tá. Eu lembro. Uma certa vez alguém me... Peraí, deixa eu te interromper. O Bruno G é antiguíssimo de igreja e ele é da sede mundial, ele é da nata. Pode continuar, ele era da nata. Não sou da sede mundial. Verdade, tem que falar. Eu sou natural de Santa Catarina e eu ia para lá nas reuniões. Isso. O G, que é o meu, vamos dizer assim, apelido, o que eu coloquei aqui no YouTube, na realidade vem de Gomes. Meu nome é Bruno Gomes. Aí muitos confundiam, pensando que eu era filho do Odaí Gomes. Chegaram a perguntar para mim na época. Na época até tinha aquele Orkut, e tinha os grupos da IPDA. Isso lá estou falando de 2005. E lá me perguntaram, e depois também em outros lugares, você é parente do Odaí Gomes, meu filho do Odaí Gomes? Não. Por causa do sobrenome, né? Agora, referente à família Miranda ali, eu não tive muito contato. Eu falei, não digo pessoalmente, né, virtualmente, com o Davi Filho, no MSN na época, até eu achei que era mentira. Aí ele abriu a câmera assim ao vivo e mostrou. Na época ele estava até com cavanhaque, estava em disciplina, 2006, 2007. Contei até no canal isso aí. Eu tive... O papo, na realidade, com aquela gente ali, juventude e tudo, era mais no MSN, um ou outro... A gente dizia oi, alguma coisa assim. Cheguei a ver os filhos da Débora, o André, por exemplo, que era baixista da banda, tocando aqui em Santa Catarina, lá, e o máximo um cumprimento, nada mais. Né? Agora, eu não sou parente deles, não. Aqui. Apesar de saber muitas coisas deles. Aqui, ô Bruno G. Outra pergunta que eu ia te fazer é se você dirigiu igreja, se você foi diácono, se você foi presbítero, porque você tem um conhecimento muito grande da IPDA. Eu fui obreiro, operador, né? Tive a oportunidade para ser dirigente de igreja, mas na época eu trabalhava como servente de pedreiro e vieram os membros da diretoria estadual, eu acho, porque vieram com irmãos da estadual e eu não estava no culto naquele dia porque estava trabalhando, estava cansado. Então passaram para o outro. Na realidade era uma pequena congregaçãozinha, um ponto de pregação e tal, mas eu nunca cheguei a ser dirigente. Eu tive um primo e a história da minha família é quase toda ipediana, toda quase da ipediana. A história da minha família começa com a minha tia que se converte num programa do missionário pela rádio. Ela fez uma prova com Deus, ela tinha um carocinho aqui em cima, se Deus fosse com ela, que aquela igreja fosse de Deus, e que o missionário estivesse falando era a verdade, ia assumir aquele carocinho e ela ia congregar na IPDA. Aí aconteceu, e ela passou, então, a procurar a IPDA, que na minha cidade nem tinha era só na capital do Florianópolis, porque eu sou do interior de Santa Catarina. Depois acabou na região, perto da minha cidade, tendo uma igreja, ela foi atrás. Isso é lá em 1984, 86, eu nem era nascido. Eu sou de 88. E aí a minha mãe, influenciada por essa minha tia, começou a me levar desde criancinha na IPDA. Apesar de eu ter sido batizado na igreja católica, por conta que meu pai era católico, exigiu que a minha mãe batizasse na igreja católica, mas desde os meus 2, 3 anos eu estou na IPDA, eu vou para a IPDA. E isso se arrasta até a minha conversão. Eu cheguei até a participar de escola dominical, que tinha na época, final da década de 90, início dos anos 2000. Então, eu tenho um primo, que é filho dessa tia, que ele teve na mesa com o missionário, que ele foi para Cabo Verde, na África, ser evangelista lá. Naquela época que tinha aquelas campanhas que o missionário fazia em São Paulo, a larga distância, ele até participou, teve lá a oração para Cabo Verde, isso aí por volta de 2008, 2007, por aí. Então a gente tinha muita informação, exatamente porque a minha tia já estava há muito tempo na IPDA, era até obreira, não sei se ainda está na IPDA, porque já faz algum tempo que eu não falo com ela, eu moro numa cidade, ela está na outra. Então, eu não sei, mas até pouco tempo atrás estava na IPDA, ela tem mais de 30 anos de IPDA.
E o marido dela foi dirigente de igreja e eu trabalhei junto com ele como auxiliar, vamos dizer assim. Eu colocava o som da sede mundial na igreja local, eu, às vezes, era financeiro, eu contava lá o dinheiro que entrava, o dinheiro que saía, auxiliava, né? E isso já como obreiro, ok? Então, em síntese, é isso. E eu participei de reuniões na sede mundial porque era obrigatório. Quando estava para vir aquela carteirinha, aquele crachá do obreiro, eu já estava saindo. Né? Eu tenho ela aqui. Eu tenho ela aqui até hoje. Você quer que eu te mostre? Aí ficou lá em São Paulo a minha. Tem até hoje aí. E para ter essa carteirinha, você tinha que fazer um preenchimento da ficha e tinha que assinar aquele termo que tu ia trabalhar de graça, né? Que você ia trabalhar de graça, que você era o nome... isenção de cobrança trabalhista, vamos colocar assim. Né? E quando meu primo chegou em São Paulo, para depois ir para a África, ele falou, Bruno, a tua carteira está aqui, logo, logo vai vir. Mas demorou, e depois de um tempo eu acabei saindo da IPDA, porque na realidade de Ministério de Obreiro eu fiquei o quê? Um ano e pouco. Eu me converto em 2005 e eu fiquei na IPDA até 2009, foram 4 anos. Só que eu comecei a pregar só em 2008. Eu tenho até uma pregação no meu canal, pregando na IPDA na minha cidade, em áudio, e desse ano aí. Tinha outras, mas acabei perdendo por conta de algum problema técnico. Eu já vi sua pregação, eu já vi, já. Então, e naquela época eu até era muito mais, assim, eu mudei um monte. Saudade. Né? Era salgado, extremista, pentecostal ali, né? Panela hoje. Dessa. Eu também era. Eu era fã da IPDA. Eu também, fã. Para ter uma ideia, mas um dia eu teve um erro na própria igreja que eu congregava. Aí o missionário dizia em cadeia nacional que tivesse erro na igreja que era para denunciar, mandar um fax. E eu acabei mandando um fax para ele. Só que por uma grata, sei lá, uma surpreendente surpresa que existe isso, uma redundância, o missionário não acabou falando da situação da minha congregação num culto ao vivo, só não disse meu nome. Ele disse assim, a congregação aí que está desrespeitando a doutrina, nós já vamos trocar já. Era assim. E falou... Aqui, era o nome da minha... Eles não esperavam chegar na sala pastoral, eles se descascavam no púlpito. Sem educação. Eu também era assim, sem educação. E aí, nesse dia, depois veio a troca e tal. Quer dizer, eu nunca tive problema necessariamente com o missionário. Depois mandei do Lorival. O Lorival tive problema na IPDA. Porque teve aquela questão da bateria... E ele veio para Santa Catarina tocar com o filho dele, o Diego, que é pai daquela menina, que a Débora é a avó. E aí, no RRI não podia tocar bateria. E eles vieram com a baita de uma bateria. Eu mandei uma pergunta para a Débora, o Lorival respondeu. E o que o Lorival respondeu? Que eu era um amargo, que eu era hipócrita, que eu era não sei o quê, que eu era não sei o quê. Só porque eu perguntei assim, no regulamento diz que não pode, vocês estão utilizando. Então, não é pecado usar a bateria? Ou seria a rebeldia da banda Jeová Rafa utilizando a bateria? Principalmente por conta disso, rebeldia. Ficou doido. E depois provou-se que a banda era rebelde mesmo, porque ficaram aí tocando música secular junto aí, né? A turma estava do Ivana Dance, por aí. Eu postei no meu canal. Entende? E aí, sabe o que acontece? Eu peguei essa resposta que o Lorival mandou para mim e mandei para o missionário. E o missionário, na reunião em 2006, estava meu primo lá, eu não estava nessa reunião, de obreiros, ele disse, aqui não vai ter permissão bateria aí, não. Já vamos tirar a bateria. Tirou imediatamente. Aí começaram a voltar aquela percussão, aquela bateria eletrônica que só tocava assim, né? Não era mais aquela completa. Entendeu? Aí ele ficou meio complicado com isso. E por incrível que pareça, depois disso tudo, o Lorival veio para uma cidade perto da minha e eu falei pessoalmente com o Lorival. Eu creio. Aí eu disse, eu quero falar contigo sobre... Porque no e-mail ele mandava eu falar com ele, se pudesse falar com ele.
CDs da Débora e da Leia, quando elas eram adolescentes, aqueles CDs, era bateria pura. Entendeu? Aquele Jesus comigo, Jesus está comigo, tem um nome de CD assim. Os corinhos de fogo, xulop, os corinhos. Aí eu falei com ele pessoalmente, eu disse, eu sou aquele camarada lá do e-mail, da bateria. Aí ele ficou assim, meu Deus, isso aqui, entendeu? Aí olha a teoria dele. Ele disse assim para mim, e não é nenhuma mentira, já contei isso no meu canal, eu repito aqui. Olha, irmão, sabe o que é? Você tem um tênis. Você tem um tênis. Você usa o tênis para quê? Para caminhar? Eu disse, para caminhar. Mas você pode utilizar. Aí eu disse assim, mas o tênis para jogar futebol também, né? Porque eu já sabia que ele também gostava lá. Aí eu disse, não, para dar um chute a alguém. Então você vê que o problema não é o tênis. O problema é como usar o tênis. Voltando aqui, o Lorival estava dizendo, aí ele disse assim, comparando o tênis com a bateria, o tênis você tem que saber utilizar. Quer dizer, a bateria é a mesma coisa. Aí ele me revela na minha cara e diz assim, ó, olha, eu tenho 3 baterias em casa. Você acredita nisso? Isso. Tá vendo? Meus filhos, cada um tem uma bateria em casa. E o que eu já proibi de entrar com bateria na Deus Amor, os meninos até batiam na fé, rapaz. E aí tu vê, em 2007 isso. E a minha questão da bateria também foi com relação a isso aí. Porque teve um grupo de jovens, eu sabia tocar violão, e teve um jovem que veio da Batista, que sabia tocar bateria. E queríamos fazer um grupo na igreja. Aí os irmãos mais antigos começaram a dizer, mas não pode bateria. Aí eu mandei a pergunta. E esse rapaz, ou esse jovem, foi no culto com o Lorival lá em Joinville, né, que é a cidade aqui de Santa Catarina, e lá ele viu bateria, daí ele começou a dizer, mas como é que o pregador de vocês lá estava usando bateria? Aí começou aquele alvoroço. Eu conto isso pro Lorival, e o Lorival solta outra pérola, ele diz assim, o povo do interior é um povo mesquinho. Entendeu? A pérola dos obreiros de São Paulo. Toda hora eles lançavam uma pérola. É o problema do interior. E isso depois eu também escuto o próprio missionário. Uma certa feita eu estava no culto dele. Deu um problema lá que ele queria orar antes da oferta, de o povo entregar a oferta. Começaram a passar a salva. E ele ficou incomodado, dizendo, ei, o que estou fazendo aí? Isso é coisa de obreiro do interior. Parece que tudo era problema do interior. Aí eu fico pensando, o Lorival veio do interior, o missionário veio do interior do Paraná, né? Quer dizer, não é a questão do interior. A questão da desobediência é outra coisa. Então ele vinha com essa aí. E eu fiquei até, na época, com isso, bem gravado na minha mente, quando ele disse, o povo do interior é um povo mesquinho. Na realidade, o que ele queria dizer é o seguinte, é que tinha os fanáticos, né, do missionário, e ele queria já desde aquela época mudar tudo, e o missionário não deixava. Quem é que não lembra do próprio missionário repreendendo o Lorival ao vivo, num programa, num culto, quando ele queria mudar a gravadora Voz da Libertação para MC Music. Depois que ele morreu, mudou também, né? Mas o missionário disse, não vai mudar, porque foi revelado aquela coisa. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, convidando a inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.